Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 416 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que o Kazuya estava bastante preocupado, né, se a Mami-chan gostava dele ainda ou não, né, depois de tudo que aconteceu. E isso é a coisa que me deixa mais encucado, né, por que o Kazuya tá pensando esse tipo de coisa? Afinal, ele ama a Mizuhara, mas mesmo assim quer que a Mami-chan ainda goste dele? É isso, né? E no finalzinho nós vemos que ele foi ajudar a Mami-chan e acabou caindo por cima dela. E quando ele foi sair, ela segurou ele e falou, não, vamos ficar assim mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Tudo tá dando a entender que ele vai começar a passar esse tipo de situação com todas as meninas, né? Já passou pela Ruka, explodiu ali com a Ruka, agora tá passando essa mesma situação com a Mami-chan. Será que ele vai explodir com a Mami-chan? Não sei. É a partir daí que nós vamos ver hoje. Antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeo nosso todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso para todos no canal, ó. Vocês são demais, e se você não é membro, se torne membro, você vai ter vários benefícios. Esse capítulo começa, né, no estacionamento da autoescola e a Mami-chan falando para o Kazuya, podemos ficar assim? Só mais um pouquinho. Nós vemos a Mami-chan toda corada, né? Toda coradinha e o Kazuya todo vermelho, falando o quê? O quê? O quê? Isso é sério? Isso é sério? Nós vemos que ele começa a perguntar a si mesmo, né? Espera, o quê? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tipo, assim, nós estamos desse jeito. E vemos o Kazuya ali, né, embrasado na Mami-chan. Vemos que os garotos acabam saindo de dentro da autoescola, né, rindo, falando, isso foi hilário e tal. E a Mami-chan pede para o Kazuya fechar a porta, né, o Kazuya fala, mas por quê? Por quê? E a Mami-chan diz, né, que esses garotos deram em cima dela, né, e não quer que veja ela agora, né, nessa situação. O Kazuya acaba falando, tá bom, vou fechar, né, e ela fala, fecha a porta, e o Kazuya acaba virando e fechando a porta. Só que se você reparar bem, nessa situação que o Kazuya está, o Kazuya precisou sair de cima da Mami-chan, virar, fechar a porta e depois voltar para essa posição novamente. O que dá a entender que o Kazuya tá gostando, porque, mano, ele ama a Mizuhara, ele tem a oportunidade de fugir, mas ele não foge. Ele continua embrasado, ele volta a se embrasar com a Mami-chan. Meu Deus do céu. A Mami-chan então acaba dizendo, né, que aqueles caras meio que ficaram dando em cima dela mais cedo também, né, e que não quer que eles enchem o saco dela. O Kazuya fica todo nervoso e começa a falar com o seu ai, ela está tão perto, será? E nunca tivemos tão perto assim antes, nem mesmo quando a gente estava namorando. Por que ela perguntou para a gente ficar assim mais um pouquinho? Será que ela está tentando me seduzir? Não, Kazuya, não tá não. Ela não tá tentando me seduzir não, cara, tá tentando só fazer uma oração com você. Ele fala, não, seja estúpido, ela não tem motivos para fazer isso, mas ela tá fazendo, ela tá falando, não tem motivo, mas tá fazendo. Mas a posição que estamos é absolutamente insana, ela cheira tão bem, estamos tocando por todos os lados, nós estamos se embrasando, e na hora o Kazuya já imagina embrasado ali, embrasado com a Mami. Meu Deus do céu, gente, Kazuya foge. Ele lembra do momento, né, que ele estava com a Ruka nessa mesma situação e ele começa a suar frio, ficar mais nervoso. Ele dá um sorriso, fala, Mami-chan, né, por que você está fazendo isso? Ela fica em silêncio, né, e logo em seguida ela acaba dizendo, né, que o interior de um carro é bastante erótico, né, é uma coisa bastante que deixa a gente com mais calor, né? E que parece um hotel, né? Privado, né? É bastante silencioso. E ela pergunta ao Kazuya, né? Se tem casais, né? Que se beijam, né? Em lugar como esses. Meu Deus do céu, aqui a gente vê que a Mami-chan é mais madura, mais experiente do que a Ruka, cara. Na moral, ai, caramba. O Kazuya fala assim, existe sim, existe definitivamente existe. E ele acaba lembrando, né? Que ele e a Mizuhara acabaram se beijando dentro de um carro. Ele fala, mas por quê? Mas por que estamos falando disso? Falando em beijar? Por quê? Porque estamos desse jeito, né? Ela está tão perto de mim assim, ela realmente está me seduzindo, O Kazuya coloca a sua cabeça no lugar, né? E acaba gritando, dizendo, não, nós não podemos
Nós não podemos porque eu estou apaixonado. Meu Deus do céu. Ele então acaba falando, eu estou apaixonado pela Mizuhara. Na hora, nós vemos que a Mami-chan fica muito vermelha e um pouquinho irritada, e os seus olhos acabam enchendo de lágrimas, já que ela ama o Kazuya. Ela percebeu agora, muito tarde por sinal, né, que ela ama o Kazuya. Ela então acaba falando, né, que no começo ela queria separar, né, a Mizuhara e o Kazuya, né, queria separar eles dois. O Kazuya fica sem entender, né, e ela continua dizendo que quando viu, né, o Kazuya com uma namorada toda fofinha, isso irritou ela pra caramba. Ainda mais que ela descobriu que aquela garota era uma namorada de aluguel. Mas a Mizuhara disse algo pra ela lá nos Havaianos. Ela disse que era estranho, né, a obsessão que eu estava, né, a Mami-chan falando que eu estava por ela e pelo Kazuya. O Kazuya fala, a Mizuhara disse alguma coisa? A Mami-chan continua falando, né, que ela deveria ver os sentimentos dela como é. E caso contrário, para ela ficar longe do Kazuya, e que isso significava, a Mami-chan então acaba chamando a atenção do Kazuya, né, e pergunta, ei, o que você acha? O que você acha disso? Eu ainda te amo, Kazuya, meu Deus do céu. Ela falou que ama o Kazuya. A Mami-chan assumiu que ama o Kazuya. Na hora, né, nós vemos o Kazuya lembrando, né, das palavras da Mami-chan, né, no momento que ela terminou com ele, falando, desculpa, mas eu quero terminar com você, eu não gosto de você, eu gosto de outro, eu estou gostando de outro. E a Mami-chan toda corada, toda lindinha, toda fofinha, enquanto o Kazuya está suando frio, né, abraçado na Mami-chan, abraçado nela ali, né, tocando, né, em todos os pontos cardinais e vitais da Mami-chan. Meu Deus do céu, a Mami-chan falando que ainda ama ele, que ainda tem sentimentos por ele. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente, o Kazuya não vai resistir, mano. Porque esse era o plano dele desde o começo, quando ele se encontrou com a Mizuhara, quando ele começou a namorar com a Mizuhara, que era fazer a Mami-chan sentir ciúme, para ele poder voltar com ela. Esse era o objetivo dele desde o começo. Foi isso que ele e a Mizuhara combinaram. E agora, tudo deu certo. O plano dele deu certo. Demorou um pouco, né? Demorou. Mas deu certo, né? Mas deu certo. Na página seguinte, nós vemos a Mizuhara ali na casa da sua avó, né? No caso, na sua casa, arrumando tudo, né? Já que ela vai vender essa casa, ela então entra no quarto onde o Kazuya ficava, na cozinha, e nós vemos que está tudo vazio, né? Nós vemos que ela arrumou tudo. Ao que parece, ela vai vender essa casa, né? Que é maluca, né? Pra que ela vai vender essa casa? Misericórdia, gente. Não se vende, cara. Você podia ficar morando aí, vai morar onde? Apesar que ela vai ser atriz, né? Então ela vai viajar pelo mundo todo, né? Então ela vai viver em apartamentos, né? Tem isso, né? Ela então acaba limpando suas mãos e fala, tudo bem, terminei. Tudo bem, terminei. E o capítulo termina assim, né? Com a Mizuhara terminando de arrumar as coisas, porque ao que parece ela vai vender a casa. Mas a Mami-chan assumiu que ama o Kazuya, está apaixonada por ele. Misericórdia. Mas enfim, vamos ter que esperar até terça que vem pra gente ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos, cheirosos e maravilhosos. Fui! E a Emori sempre esteve lá, enquanto Mizuhara só soube te deixar. E ela te escutou, te deu um ombro, foi no encontro só pra ver teu riso pronto. E a Emori sempre esteve lá, enquanto Mizuhara só soube te deixar. Kazuya abre os olhos pra enxergar, quem te ama de verdade não vai te abandonar.